Vamos falar hoje sobre o planejamento reencarnatório, né? Qual é o sentido, o objetivo? E antes de entrar nele, vamos pensar no seguinte, né? No nosso mundo, na terceira dimensão, a gente considera tempo, espaço, como elementos, né, de medição, observação, né? Estamos sempre planejando para uma situação melhor, pelo menos seria esse o objetivo, senão a gente fica meio, né, tipo aquela história da música, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e a gente vai se batendo e a vida bate também. E essa é uma maneira, mas existem maneiras mais conscientes, mais produtivas. Obviamente, por exemplo, quando podemos falar de uma pessoa, de uma pequena empresa, de uma grande empresa. Quando ela vai iniciar uma atividade, porque ela tem uma ideia para um produto, para um serviço, né? Seja no aspecto, digamos, da produção industrial, na distribuição, na comercialização, né, de bens, serviços. Sempre quando alguém vai começar, ela pensa: como é que vai fazer esse negócio? Qual é o mercado? Quais são as possibilidades? Existem empresas especializadas, né, para ajudar o pequeno empresário, o empresário individual. Tem uma série de empresas. As grandes empresas contam com recursos internos ou têm como contratar especialistas nas áreas industriais, relacionadas com tributos, impostos, a parte jurídica, a parte comercial, a parte industrial, a tecnologia. Existem especialistas para apoiar um processo de planejamento, né, onde alguém quer iniciar ou dar continuidade a uma atividade, no sentido de gerar benefício, produção, crescimento, né, retorno, lucro. É assim que funciona. E todo o processo da administração passa por 3 elementos: planejar, implementar, verificar o que aconteceu, né? E através de um processo de monitoração, analisar o que aconteceu e replanejar outra vez, e os ciclos vão se repetindo. Assim que funciona na vida prática, material, onde as empresas buscam dinheiro, as pessoas querem salário, ganhos, possibilidades de evolução, crescimento. A vida espiritual é a mesma coisa. Deus, no início, cria condições idênticas para um lote de espíritos e dá a eles chances iguais. Mas dá a cada um o direito de usar o seu livre-arbítrio, de caminhar pela vida e aprender, tomando decisões, às vezes certas, às vezes equivocadas, às vezes boas, às vezes cruéis. E, como nós temos um grande HD dentro de nós, já do processo de fábrica, nós temos a consciência. E a consciência avalia, né? Avalia o resultado daquilo que foi realizado, das decisões que foram tomadas, e diz: olha, isso aqui foi bom, ficou bem, é teu. Olha, isso aqui não ficou bem resolvido, você volta lá e faz de novo. E aí começa o processo do nosso planejamento reencarnatório. Vamos fazer aqui um parênteses, né? Quando uma criança de 1 ano e pouco, 2 anos, vai para a rua, o pai, a mãe, o responsável não pergunta a ela que roupa ela quer usar. Ele olha para o tempo, sabe o local para onde eles vão se destinar, qual é o tipo do local, o ambiente. Ele vai no armário e escolhe uma roupa de acordo com aquela realidade. O local o local que vai ser visitado, se está fazendo frio, calor, né? Se está fazendo calor, vai botar uma roupa leve, uma bermudinha, um short, uma camiseta. Está fazendo frio, vai botar uma roupa mais agasalhada, um casaco, uma capa. E assim ou seja, enquanto estamos na nossa fase de maturidade infantil, alguém escolhe por nós. Até que a gente consiga lucidez, compreensão, autonomia para fazer as nossas próprias escolhas, mesmo as equivocadas. É assim que funciona. O planejamento reencarnatório, ele se dá do mesmo modo.
Obviamente, nenhum de nós está no seu ponto inicial. Nós já tivemos muitas encarnações. E como é que é o planejamento reencarnatório? É uma análise, uma verificação, uma monitoração do que foi obtido até agora. Sucessos, fracassos, créditos, dívidas, pendências, né? De ordem emocional, moral, material, para, às vezes, com o próprio espírito e, às vezes, para com terceiros. Planejamento reencarnatório vai levar em conta tudo isso. Então, aqueles espíritos que não têm nenhuma consciência, porque passaram uma sucessão de existências, inclusive a última, sempre tomando decisões completamente equivocadas, em todos os sentidos, ou qualquer um dos sentidos, está evidente que não se pode perguntar a ele que roupa ele quer botar. Porque com certeza ele vai fazer bobagem. Por isso que às vezes acontecem reencarnações desagradáveis, em que o indivíduo às vezes vem no corpo equivocado, ele acha que está no corpo equivocado, no tom de pele que talvez ele não goste, numa condição social difícil, sem contar aquelas nossas decisões que geraram lesões no nosso próprio perispírito ou por uma ação física nossa, né? O uso de drogas, de bebida, excessos de comida, etc. Ou também as agressões morais que nós fizemos a nós mesmos através de um processo, às vezes, de suicídio, de eutanásia, ou aquelas que nós fizemos aos outros, as agressões morais aos outros que lesionam o nosso perispírito e que também irão influenciar na estruturação do nosso futuro corpo a ser formado na próxima encarnação. Tudo isso são fatores que integram o processo do planejamento reencarnatório. Alguns podem ser momentaneamente bloqueados, porque Jesus disse que Deus não dá fardos pesados a quem não pode carregar. Isso significa o seguinte: nenhuma encarnação é programada já de antemão sabendo que o indivíduo não dará conta e irá fracassar. Isso não refletiria a bondade, o amor, a justiça de Deus. A reencarnação, ela tem como objetivo progresso, evolução, melhoria. Obviamente, se tem pendências, dívidas, alguma coisa precisa ser resgatado, pago, liquidado, dentro da possibilidade que aquele espírito oferece. Senão seria injusto, porque daríamos a ele, qualquer um de nós, uma carga maior do que aquela que é suportável. Então, isso é muito bem balizado. Eu acredito que boa parte da humanidade hoje ainda é bastante imaturo, a humanidade bastante imatura, bastante infantil. E assim, nesse caso, na maioria das vezes, os nossos responsáveis escolhem e a maioria, quando olha, está encarnado, não sabe por quê, num país estranho, num corpo estranho, numa língua diferente, num sexo diferente, goste ou não. Por quê? Porque naquele processo de avaliação, monitoramento, foi verificado uma série de foram verificadas uma série de circunstâncias que levaram aquele indivíduo sucessivamente a falir em diversas encarnações. Então, os recursos vão sendo adequados, os ambientes, os cenários são programados de acordo com o que aquele espírito precisa para evoluir. Às vezes, livrar-se de um vício, às vezes, livrar-se de uma má tendência, o hábito de mentir, o hábito de furtar. E aí, encontra-se um ambiente onde ele não tem a oportunidade de fazer isso, ou ele seja constrangido, de alguma forma, por algum recurso que tem naquele ambiente, a não fazer. Pais rigorosos, para alguns pais omissos. Cada um vai ter de acordo com a sua necessidade. Então, o planejamento reencarnatório leva em consideração
uma sucessão de fatos e eventos, às vezes não apenas de uma, mas de uma sucessão de encarnações, visando o avanço possível de cada um. Às vezes não é o que a pessoa quer, é o que ela pode. A natureza não dá saltos. Obviamente, espíritos mais amadurecidos, mais evoluídos, mais conscientes a respeito da sua própria condição de espírito imortal, esse já pode, de certa forma, dizer, olha, eu posso usar essa roupa, eu gosto mais dessa cor do que daquela. Eu posso fazer isso? E a espiritualidade avalia. Até na escolha das provas, a gente às vezes pode ser ousado, né? Porque toda meta, ela traz um grau de complexidade, de dificuldade para ser alcançada, mas ela precisa ser factível. Quando a gente tenta escolher alguma coisa que é muito acima das nossas capacidades, a espiritualidade fala, não, você vai quebrar a cara, você não vai conseguir. Nós não vamos te dar isso, porque sabemos de antemão, pelo seu histórico, que você não vai dar conta dessa situação. Então, tudo é muito organizado, no sentido de escolher o corpo, a aparência física, o sexo, a condição social, econômica, o país, as condições do país. Tudo isso é perfeitamente observado, analisado, para que aquele indivíduo, ou seja, cada um de nós, temos mais de 8 bilhões no planeta, todos nós fomos objeto de atenção de alguém capacitado, amoroso, honesto, interessado no nosso sucesso. Porque cada um de nós tem um benfeitor, tem um protetor, tem um padrinho, tem um avalista, que zela pela nossa encarnação, sempre que possível nos orienta, nos inspira, quando a gente está atento, né? Orai e vigiai. Se a pessoa passa a vida desconsiderando os aspectos não tangíveis, né? O mundo espiritual, você fecha a sua mente apenas para as coisas da matéria, você se foca apenas nas coisas da matéria. E aí você perde a oportunidade de receber a inspiração. Muitas vezes eles esperam a gente dormir, conversam conosco, pelo menos para tentar, olha, presta atenção, olha só, você está indo pelo lado errado, olha essas alternativas aqui. A espiritualidade faz isso durante a noite, sempre que possível, quando a gente, às vezes, quer tomar um rumo equivocado. Mas o planejamento reencarnatório é isso. É algo feito com muita seriedade, com muito amor, em benefício de cada espírito que reencarna. Se tiver uma dúvida, comentário, manda para mim. Muita paz.